Sabe aquela sensação de que todo mundo ao seu redor está indo bem financeiramente, menos você? Você abre o Instagram e vê aquele conhecido postando foto de uma viagem internacional, o primo mostrando o carro zero na garagem, o colega de trabalho comentando sobre o apartamento novo que comprou. E aí bate aquela dúvida: será que eu sou o único que está ficando para trás? Será que todo mundo consegue guardar dinheiro todo mês e só eu que não consigo? A verdade é que a gente vive em uma bolha. A gente só vê o que as pessoas querem mostrar e quase nunca a realidade por trás daquelas fotos perfeitas. Mas hoje eu vou fazer diferente. Vou te mostrar exatamente como está a situação financeira real do brasileiro comum, com dados oficiais, sem filtro e sem romantização. E eu te garanto, alguns números vão te chocar, outros vão te aliviar. Mas no final, você vai entender exatamente onde está em comparação com o resto da população. E o mais importante, vai saber o que precisa fazer para não acabar como a maioria. Antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. O que você acha que é normal quando o assunto é dinheiro no Brasil? Você imagina que a maioria das pessoas tem uma reserva de emergência guardada? Que estão investindo todo mês pensando no futuro? Ou você acha que a maioria vive no aperto, correndo atrás do prejuízo, rezando para o salário cair logo e conseguir pagar as contas? Se você apostou na segunda opção, acertou. Mas a situação é ainda pior do que você imagina. E entender isso não é só curiosidade, é estratégia. Porque quando você sabe onde está a média, consegue tomar decisões muito melhores sobre o seu próprio dinheiro. É como jogar um jogo, sabendo o placar dos adversários. Você consegue ajustar sua estratégia, focar nos pontos certos e evitar os erros que a maioria comete. Então vamos começar pelo básico. Quanto ganha o trabalhador brasileiro? De acordo com os dados mais recentes do IBGE, de 2025, a renda média do trabalhador brasileiro fica em torno de R$ 3.400 por mês. Mas calma, esse número é enganoso. Ele é puxado para cima pelos salários mais altos, aqueles 5, 10, 20% que ganham muito acima da maioria. Se a gente olhar para a mediana, que é o valor que divide a população no meio, metade ganhando mais e metade ganhando menos, esse número cai para algo entre R$ 2.100 e R$ 2.300 por mês. Isso mesmo, metade dos trabalhadores brasileiros leva para casa menos do que isso. E olha que estamos falando do valor bruto. Depois de descontar INSS, imposto de renda e outras contribuições, o que sobra no bolso cai para algo entre R$ 1.800 e R$ 2.000 líquidos. Pense nisso. Metade do Brasil vive com menos de R$ 2.000 líquidos por mês. Mas a renda é só o começo da história. O que realmente importa é o que as pessoas fazem com esse dinheiro. E aqui a situação fica preocupante de verdade. Segundo dados da Anbima, 67% dos brasileiros não têm absolutamente nenhuma reserva financeira. Zero. Nada guardado para emergências. E entre os que conseguem guardar alguma coisa, a maioria tem menos de R$ 1.000 economizados. Agora imagine a situação. Você não tem nada guardado, ganha R$ 2.000 por mês e de repente o carro quebra, o filho fica doente ou você perde o emprego. O que acontece? Você vai direto para o cartão de crédito, para o cheque especial, para o empréstimo com juros absurdos, e aí começa a bola de neve. Não é à toa que, segundo a Serasa, mais de 72 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Isso é 1 em cada 3 adultos do país devendo alguma coisa. E adivinha qual é a dívida campeã? O cartão de crédito. A dívida média de quem está negativado por causa de cartão fica entre R$ 4.000 e R$ 5.000. E o pior, quase sempre, essa dívida vem de compras do dia a dia que a pessoa nem precisava fazer de verdade. Restaurante, roupa, eletrônico, aquelas coisas que já perderam o valor ou nem existem mais. E se você acha que pelo menos o pessoal mais velho está melhor, que conseguiu juntar dinheiro ao longo da vida, eu tenho uma notícia ruim. Segundo a Anbima,
Entre as pessoas de 25 a 34 anos que têm algum investimento para a aposentadoria, a mediana não passa de R$ 2.000 guardados. R$ 2.000 aos 30 anos de idade. E na faixa dos 65 anos ou mais, mesmo entre quem conseguiu poupar a vida toda, o valor acumulado dificilmente ultrapassa os R$ 100.000. Sabe o que significa ter R$ 100.000 na aposentadoria? Se você usar a famosa regra dos 4%, que é uma estratégia segura para não acabar com o dinheiro, você conseguiria retirar R$ 4.000 por ano. Isso dá R$ 330 por mês. Você conseguiria viver com R$ 330 por mês? Mesmo que sua casa estivesse paga, esse valor não cobriria nem as compras do supermercado, quanto mais luz, água, internet, remédio, transporte. É por isso que a grande maioria dos brasileiros depende quase que exclusivamente do INSS na aposentadoria. E já que estamos falando de INSS, vamos ver quanto ele realmente paga. O benefício médio da aposentadoria pelo INSS hoje fica em torno de R$ 1.600 por mês. E atenção, isso é a média. Se você contribuiu pouco, trabalhou muito tempo na informalidade ou sempre ganhou salários baixos, o seu benefício pode ser ainda menor, muitas vezes próximo de um salário mínimo. E tem outro detalhe que quase ninguém fala. Se você tem menos de 40 anos hoje, provavelmente não vai se aposentar pelo INSS. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é a verdade. O sistema de previdência está entrando em colapso há anos. Nos anos 80, eram 9 trabalhadores ativos sustentando cada aposentado. Hoje, são menos de 2 pessoas. Imagina daqui a 20, 30 anos, quando você chegar na idade de se aposentar. Por isso, especialistas recomendam que você planeje sua vida financeira sem contar com o INSS, porque esperar que o governo resolva sua aposentadoria pode ser a pior aposta da sua vida. Agora, vamos falar de gastos, porque não adianta nada saber quanto as pessoas ganham se a gente não entende quanto elas gastam. Segundo o IBGE, uma família brasileira de 4 pessoas gasta, em média, R$ 5.500 por mês para manter um padrão de vida básico. E em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, esse valor passa fácil dos R$ 7.000. Pense no que isso significa. Se a família média precisa de R$ 5.500 para viver e a renda mediana do brasileiro fica entre R$ 2.100 e R$ 2.300, uma família só consegue sobreviver se tiver pelo menos 2 pessoas trabalhando. E mesmo assim, dificilmente sobra alguma coisa para investir. E sabe para onde vai esse dinheiro todo? 3 categorias consomem mais de 75% do orçamento. Primeiro, moradia. O aluguel médio de um apartamento de 2 quartos em uma capital brasileira fica entre R$ 1.800 e R$ 2.200. Some a isso condomínio, IPTU, luz, água, gás e internet. E o custo total de moradia passa fácil dos R$ 2.800 por mês. Segundo, alimentação. A cesta básica em 2025 custa cerca de R$ 460 por pessoa. Para uma família de 4, o gasto mensal com comida em casa ultrapassa os R$ 1.800. Se você adicionar restaurante, delivery e lanche, é comum famílias gastarem mais de R$ 2.500 só em comida. E terceiro, transporte. Entre parcela de carro, seguro, combustível e manutenção, os gastos ficam entre R$ 1.600 e R$ 2.100 por mês. Ou se usar transporte público e aplicativo, ainda assim são R$ 500 a R$ 1.000 mensais. Só esses 3 itens já consomem a maior parte da renda de qualquer família brasileira. E tem um número que pouca gente presta atenção, mas que define muito da sua vida financeira. O score de crédito. No Brasil, o score calculado pela Serasa vai de 0 a 1.000 pontos. E a pontuação média do brasileiro fica entre 500 e 600, o que é considerado intermediário. Não é ruim,
mas também não é bom o suficiente para conseguir as melhores condições de crédito. E sabe por que isso importa? Porque o seu score influencia tudo. Aprovação de empréstimo, taxa de juros de financiamento, limite do cartão de crédito e até a chance de conseguir alugar um imóvel. A boa notícia é que manter um score saudável não tem segredo nenhum. Pague suas contas em dia, não estoure o limite do cartão e evite pedir crédito novo a toda hora. Simples assim. Mas por algum motivo, uma grande parte da população ainda consegue se complicar nisso. E já que falamos de cartão de crédito, vamos ao elefante na sala. Os juros do rotativo do cartão no Brasil ultrapassam os 400% ao ano. Isso mesmo, 400%. Significa que se você tem R$ 5.000 de dívida e não paga o valor total da fatura, em pouco tempo essa dívida pode dobrar, triplicar e virar uma bola de neve impossível de controlar. E sabe o que é pior? A maior parte dessas compras eram coisas que a pessoa nem precisava de verdade. Jantar fora, roupa nova, eletrônico, aquelas comprinhas por impulso que parecem pequenas, mas que somadas viram uma dívida gigante. Enquanto isso, o dinheiro que poderia estar sendo investido, construindo patrimônio, realizando sonhos, está indo direto para o bolso dos bancos. A solução é simples, mas nem sempre é fácil de aplicar. Pague o saldo integral do cartão todo mês. Se não pode pagar à vista, não coloque no cartão. E se já está endividado, faça disso sua prioridade número 1. Porque não adianta nada ganhar 10 ou 12% ao ano investindo se você está pagando 50%, 100%, 200% de juros em dívida. Agora vamos falar do número que realmente importa, o patrimônio líquido. Esse é o melhor indicador de saúde financeira que existe. O cálculo é simples. Some tudo que você tem, casa, carro, investimentos, dinheiro em conta, e subtraia tudo que você deve, financiamento, cartão, empréstimo, cheque especial. O que sobra é o seu patrimônio líquido. No Brasil, o patrimônio líquido mediano das famílias fica em torno de R$ 25.000 a R$ 30.000. Isso significa que metade das famílias brasileiras tem menos do que isso acumulado. E muitas vezes esse valor está preso em bens como carro ou moto, que perdem valor com o tempo, não em investimentos que crescem. E esse número varia muito com a idade. Quem tem menos de 35 anos costuma ter um patrimônio líquido abaixo de R$ 5.000, porque muitos começam a vida adulta já endividados. Entre 35 e 44 anos, a mediana fica em torno de 25 mil. Entre 45 e 54, cerca de 60 mil. Entre 55 e 64, perto dos 100 mil. E acima de 65, pode chegar a 150 mil, mas quase sempre concentrado em imóveis. O problema é que esses valores estão muito abaixo do necessário para garantir uma aposentadoria tranquila. E sabe por quê? Porque o brasileiro poupa pouco, muito pouco. Segundo o Banco Central, a taxa de poupança das famílias no Brasil é inferior a 5% da renda. Isso significa que de tudo que você ganha, apenas 5% é guardado. O resto vai para despesas básicas e dívidas. E aí, olha o tamanho do problema. A entrada de um imóvel hoje fica entre 40 e 60 mil reais. Uma reforma simples de cozinha custa entre 15 e 30 mil. O preço médio de um carro zero já passou dos 120 mil. Se você guarda menos de 5% da renda, dificilmente vai conseguir pagar por essas coisas sem se endividar. E muito menos vai conseguir construir uma aposentadoria sólida. Especialistas recomendam guardar pelo menos 10 a 15% da renda para a aposentadoria, além do que for reservado para outros objetivos. Essa disciplina é o que separa quem chega na velhice com independência financeira de quem depende só do INSS. Mas vamos ser realistas. Não vou ficar aqui dizendo que ganhando menos de 2.000 por mês, você vai conseguir guardar 15%, porque isso é quase impossível nos dias de hoje.
Por isso, o caminho mais inteligente é aumentar sua renda ao longo do tempo. Aprender novas habilidades, estudar, trabalhar de forma mais eficiente. Porque é muito mais viável aumentar quanto você ganha do que tentar cortar cada vez mais os gastos. E se você quer se aposentar cedo, sem precisar trabalhar até os 70 anos, vai ter que economizar muito mais do que a média dos brasileiros e aumentar sua renda com o tempo. E isso nos leva a um ponto delicado, a idade de aposentadoria. No Brasil, a idade mínima para se aposentar pelo INSS está em 65 anos para homens e 62 para mulheres. Mas a realidade mostra que a idade média em que os brasileiros de fato se aposentam é 60 anos. À primeira vista, isso até parece bom, mas tem um problema. Quem se aposenta mais cedo quase sempre recebe um benefício menor, porque não completou o tempo de contribuição necessário. O resultado é que a maioria acaba vivendo com um salário mínimo ou pouco mais. Agora pense comigo, alguém trabalha dos 20 aos 60 anos, 40 anos acordando cedo, pegando ônibus lotado, enfrentando trânsito, pressão do chefe, reunião chata, estresse, e depois de tudo isso, finalmente se aposenta. Mas recebe apenas R$ 1.800 por mês. E tem outro detalhe importante. A expectativa de vida de quem chega aos 65 anos hoje é viver mais 19 a 21 anos. Ou seja, você pode ter 20 anos ou mais de aposentadoria para financiar. E 20 anos é muito tempo, mais longo do que a carreira de muita gente até esse ponto. A grande questão é, quantos desses 20 anos você vai estar saudável o suficiente para aproveitar de verdade? Aos 60, ainda dá para fazer muita coisa. Mas e aos 70? Aos 80? O tempo tem uma forma cruel de nos cobrar. É por isso que entender essas estatísticas não serve só para matar curiosidade. Serve para reconhecer que a forma como a maioria dos brasileiros lida com dinheiro não está funcionando. Quando mais da metade da população não consegue guardar sequer R$ 1.000 para emergências, depende quase que exclusivamente do INSS e ainda acumula dívidas caras no cartão de crédito, está claro que algo precisa mudar. Mas aqui está a boa notícia. Fazer melhor que a média no Brasil não exige fórmula mágica nem segredo dos ricos. Se você guarda mais de 10% da renda todo mês, já está à frente da maioria. Se evita cair na armadilha do cartão de crédito, está anos-luz à frente. Se entende onde está colocando seu dinheiro e investe com regularidade, já está correndo na frente de quase todo mundo. A verdade é que superar essas estatísticas exige apenas disciplina financeira básica. Você não precisa ganhar 20 mil por mês, nem herdar dinheiro de família rica. Só precisa ser mais intencional com seu dinheiro do que a maioria. E essa régua está muito baixa. Pense assim. Se uma família brasileira gasta, em média, 5.500 por mês, e você consegue organizar sua vida para viver com 4.500, isso significa uma economia de R$ 12.000 por ano para investir e construir patrimônio. Se fizer isso com consistência, vai estar em um nível financeiro completamente diferente da maioria. O mesmo vale para tudo. Ganhar um pouco mais que os 2.500 da renda mediana, poupar mais que 5%, evitar dívidas caras, investir em ativos que rendem acima de 10% ao ano. Só isso já coloca você anos à frente do brasileiro típico. E sabe o que mais chama a atenção? O abismo entre o que as pessoas dizem que querem e o que realmente fazem. Todo mundo diz que quer segurança. Todo mundo diz que quer se aposentar tranquilo. Todo mundo diz que quer parar de se preocupar com boletos. Mas o comportamento médio não corresponde a esses objetivos. Talvez seja porque a maioria nem sabe o que é normal no Brasil. Acham que todo mundo está bem, que todo mundo tem reserva de emergência, quando, na verdade, mais de 60% não tem nada guardado. Ou sabem que precisam mudar, mas não sabem por onde começar. Se você está ouvindo isso e se identificou com algumas estatísticas, não entre em pânico.
Só o fato de você estar aqui, buscando aprender sobre dinheiro, tentando organizar a vida financeira, já coloca você à frente de milhões de brasileiros. A maioria nunca para entender onde está e o que precisa mudar. A chave é usar esses números como motivação, não como desculpa. Se você tem 35 anos e ainda não acumulou muito patrimônio, isso não significa que está condenado. Significa que tem trabalho a fazer, mas também tem décadas pela frente para ajustar o rumo. E se você já está melhor que a média em alguns pontos, cuidado para não cair na acomodação. Talvez não tenha dívidas, mas deixa todo o dinheiro parado na poupança, rendendo quase nada. Ou talvez invista, mas nunca formou uma reserva sólida de emergência. Sempre há espaço para avançar. O ponto é, essas estatísticas sobre o brasileiro médio devem abrir seus olhos e também te dar poder. Quando você sabe o que é normal, pode decidir se quer ser apenas normal ou se quer ser melhor que isso. Essas estatísticas mostram para onde a maioria está indo. Elas não precisam definir seu destino. Use elas como ponto de partida, não como linha de chegada. Porque quando você entende de verdade o que a maioria faz com dinheiro, fica muito mais claro que você precisa fazer diferente para alcançar resultados melhores. A escolha está nas suas mãos. Se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos. E comenta aqui embaixo dizendo em qual estatística você se encaixou, qual número mais te surpreendeu. A gente se vê no próximo vídeo.